Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do nosso projeto Fórmula Hub, onde procuramos de uma forma informal partilhar aqui algumas novidades, alguns insights, algumas reflexões desta área da indústria farmacêutica no âmbito do negócio, das vendas, marketing. Hoje vamos ter uma conversa mais focada na área das vendas e convidei aqui o Ricardo Branquinho, como não podia deixar de ser, que é uma pessoa que eu admiro muito nesta área. Tem uma característica muito boa, que já trabalhou em várias companhias, já assumiu vários cargos dentro dessas companhias, e o objetivo desta conversa é mesmo esse, é fazermos aqui uma viagem sobre as vendas, o papel do delegado de informação médica, a visita médica, e obviamente levantarmos aqui algumas reflexões sobre este tema. Como eu digo sempre, nós não temos aqui verdades absolutas, estamos a partilhar aquilo que nos vai na alma e aquilo que nós conhecemos. Portanto, se tiverem outro ponto de vista, também estejam à vontade para partilhar connosco, que é isso que interessa. Portanto, começando pelo início, Ricardo, obrigado por estar aqui. Viva. Obrigado. Quem és tu? O que é que andas a fazer? O que é que tens feito? Fala um bocadinho de ti. Antes de mais, obrigado pelo convite. Foi como tu gosto que aceitei. Sou Ricardo Branquinho, vi cerca de 21 anos de experiência na indústria farmacêutica. Acho que já fiz de tudo, literalmente. Boa. Departamento médico não tenho habilitações para isso. Mas comecei como delegado, como acho que quase toda a gente começa, e fui crescendo por aí. Comecei em 2001, e fui crescendo por aí, sempre em contextos diferentes. Já trabalhei em companhias muito grandes, já trabalhei em grandes companhias, já trabalhei em companhias muito pequenas, já passei por várias áreas, desde a oncologia, áreas muito específicas, onde temos que estar sempre em cima do acontecimento. Já trabalhei em áreas um bocadinho mais flat, se quisermos chamar assim, produtos muito maduros. Já passei por contexto nacional, internacional. Já lançaste produtos? Já lancei produtos, já trabalhei no marketing também, já uma experiência muito enriquecedora. Já trabalhei em áreas muito interessantes, sistema nervoso central também, e agora mais recentemente num desafio que está a ser um desafio incrível nas doenças raras. Nunca tinha trabalhado doenças raras, uma companhia que me lançou este desafio e que abracei com todo o gosto, e claramente está a corresponder e até exceder as minhas expectativas, porque exige muito de nós. Mas sim, tenho tido nestes últimos 3, 4 anos também um trajeto ligado à formação, formação executiva, um desafio que me foi lançado por uma pessoa muito próxima, e que tenho tentado corresponder às expectativas, e acho que tem corrido muito interessante, de forma muito interessante, tem corrido bem, e sempre aberto a novos desafios. Enquanto houver força e caminho, vamos fazer. Deixa-me começar, se calhar, aí por teres esta abrangência. Também tens esta perspectiva, já tiveste cargos de liderança, inclusive, nesta área. Como é que tu vês o contexto atual do delegado, da visita? Fala-se muito, e acho que neste momento não sei se é neste momento ou se já tens isso de experiência também ao longo dos anos, do papel do delegado, que o delegado vai acabar, que, enfim, eu acho que eu assisto desde que entrei na indústria farmacêutica, mas eu sou um gajo novo, portanto, pode ser disso. Mas diz-me tu, como é que é o estado da arte neste momento? Imagina que eu queria entrar nesta área, o que é que me dizias? Tem cuidado ou anda embora que isto continua espetacular? Sim. Fala-me disso. Se calhar, começando por aí, também acho que desde 2001 que ouço que a figura do delegado, ou do representante de vendas comercial, como lhe queiramos chamar, hoje já está um bocado mais na onda do que account, porque já é muito mais que um delegado, já lá vamos. Mas eu, só para te contextualizar, eu quando entrei na indústria farmacêutica, a onda era de quanto mais pessoas e mais vezes passar a mensagem, mais se vende. Depois percebeu-se que não era bem assim, que havia ali um limite a partir do qual começava a ser contraproducente. Fosse pela aprendizagem do médico nos convidar de uma forma muito simpática a sair do gabinete, fosse de facto pelas companhias perceberem que o ponto de retorno era mais curto e que não era necessário tantas pessoas. Hoje em dia, de facto, está muito diferente o contexto, a vários níveis. Se quisermos começar pelo delegado, as companhias estão a mudar um bocadinho aquilo que procuram. As companhias procuram cada vez mais pessoas com background científico para depois as ensinarem ou as formarem a vender. E eu sou da geração onde criam muito bons vendedores e depois vamos ensiná-los a ciência.
Hoje assiste-se na maior parte das companhias a um mindset um bocadinho diferente, há muita preocupação no background científico e na capacidade que as pessoas têm de assimilar rapidamente o conceito e depois vamos dar aqui algumas dicas e formá-los o melhor possível na arte da venda. Isso também tem muito a ver com o próprio acompanhamento da mudança do médico, não é? O próprio médico está mais científico, está mais... É isso mesmo, é onde eu ia agora, que é o segundo pilar desta relação, é o médico. Acho que hoje em dia, em todas as especialidades... Médico, profissional de saúde, podemos abrir. Sim, médico, enfermeiro, farmacêuticos, farmacêutico, diretor de farmácia, tudo. Hoje certo. em dia o que nós conseguimos perceber é que seja qual for o stakeholder com quem nós estejamos a interagir, e ainda bem que me corrigiste, porque é mesmo isso, na cadeia de valor todos eles hoje estão mais bem preparados certo. E são mais exigentes. Quando eu falo de exigência, falo-te total. Não chega hoje a ter um bom preço para vender um medicamento, imagina, num hospital. Certo. Temos que ter um bom serviço, temos que ser capazes de corresponder na cadeia inteira de valor. E isto, o que é que produz na indústria farmacêutica e no delegado? Produz que o delegado tem que estar muito mais bem preparado. Ou seja, hoje um delegado, eu sempre ouvi dizer, e concordo, ninguém pode saber mais do teu produto que tu. Tu tens que ser a pessoa que melhor sabes do teu produto. Só que hoje em dia não chega. Hoje em dia eu tenho que saber da minha concorrência, da patologia, do que é que ainda está aí a vir, o que é que está em fase 2 e fase 3. E às vezes nem é da concorrência, é comorbilidades, é os outros produtos que podem estar relacionados com o meu nem são concorrentes, mas que podem tocar, não é? A pior coisa que pode acontecer, e aqui eu acho que é transversal a qualquer venda, é o cliente argumenta e nós ficarmos calados. Pode acontecer. Ou dizer o não sei, Não, pode acontecer. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente da tua. E porque eu já o fiz e já vi muita gente fazer, e eu posso dizer que não sei. Tenho é que garantir que no mais curto espaço de tempo vou voltar a entregar a mensagem para responder à pergunta que me foi feita. E eu acho que isso obriga muito a que depois, de uma forma ou de uma abordagem top-down, as companhias também se preocupem cada vez mais em dar a formação o mais adequada e ajustada possível a estas pessoas, porque acaba mais tarde ou mais cedo por haver um feedback das vendas para dentro em que não chega, o que eu tenho não chega, seja o material promocional, seja a forma como estou a envolver um determinado stakeholder para a minha empresa, para a minha marca, para o meu conceito, tudo está mais exigente. Se quisermos ainda colocar isto num cenário mais atual, não nos podemos obviamente esquecer que a acessibilidade está muito complicada. Hoje em dia, felizmente, está a melhorar, mas estes últimos 24 meses tem sido desafio grande. Eu diria que o maior desafio, desde que trabalho na indústria farmacêutica, tem sido este, porque de facto e verdadeiramente, e vamos falar na generalidade dos profissionais de saúde, estavam inacessíveis. Estavam muito focados em resolver aqui questões até paralelas, muitas vezes podiam não ser ligadas com a pandemia, mas o foco de determinados profissionais de saúde na pandemia fez com que outros... Eu acho que todos nós, enquanto pessoas, estávamos, não é? Sim. Influenciados pelo contexto de uma forma ou de outra. Acho que olhámos para coisas, se calhar, um bocado mais supérfluas e, não me chateiem com isso. Sem dúvida. Não é? E, portanto, o profissional de saúde que no seu ambiente de trabalho está a viver isto, direto ou indiretamente, porque falta gente, porque tem que fazer mais horas, seja lá pelo que for, porque amanhã quer perceber que trabalho é que vai ter, mas sabe que alguém pode ter apanhado Covid naquele dia e, enfim. Portanto, isto tudo tem impacto na cadeia de valor, como tu dizias, não é? Sim, e repara, algo que senti na primeira pessoa, que é, de repente, estamos a lidar com profissionais de saúde que raramente nos tocavam no assunto morte ou perda de alguém ou dificuldade. Havia trabalho, esta semana tive muitos doentes, esta semana administrei muitas vacinas, esta semana prescrevi muitos medicamentos, seja de que área for. Ok, é duro, fiz muitas urgências. Agora, e acima de tudo isto, vamos começar a lidar com profissionais de saúde que, para além disso, perderam X doentes, têm os familiares a ligar, não percebem, querem respostas para as quais eles não têm. Se depois disso, eu estou lá para vender. Claro. Vamos voltar então ao ponto de que, em cima de tudo isto, eu estou lá e quero o meu tempo, mas não estou sozinho. É giro que tu tocas numa coisa constantemente, isso é fixe, acho eu, que é o vender. Vender. Parece que... É a função do delegado. Muitas casas fogem deste termo, cada vez mais. É engraçado que tu estás sempre a usar este termo,
mas a verdade é que a venda também não depende só de ti. Não. Portanto, podes ser um delegado excelente, fazer um trabalho excelente, É verdade. mas chegas ao momento e não vende, seja por que motivo for, seja porque a concorrência também lá está, seja porque Claro. o médico tem uma inércia brutal, seja whatever, não nos vamos ficar nisso. Portanto, vendedor, venda, faz sentido usar esse termo, faz sentido também repensar o termo ou fugirmos do foco que é a venda. Certo. O que é que achas? Como é que vês isso também? Então, sem querer ser disruptivo ou sem querer chocar ninguém, primeira coisa... Podes chocar, aqui estamos... Sim, não, mas primeira coisa que eu acho que é fundamental é... eu há dias comentei um post teu sobre esse assunto, que reflete a minha opinião sobre, e agora vamos só focar aqui na indústria farmacêutica, como é que todos os departamentos de uma companhia devem trabalhar no sentido do seu fim comum, que é a venda. Certo. Portanto, primeira resposta à tua pergunta, venda sim sempre. Ponto final. As reuniões são de vendas, os objetivos têm em função as vendas, há outros objetivos, claro. Mas utilizando aqui uma expressão que aprendi há muitíssimos anos, sem bracinhos não há bolinhos, já dizia não sei quem. Então, ok, temos que vender, temos que pôr as companhias a atingir as suas performances de vendas, mas como é que isto se faz? Paulo, hoje em dia cada vez mais, para responder a esse contexto altamente desafiante, felizmente, eu vejo dessa forma, felizmente que há muitos departamentos numa companhia para trabalharem em conjunto para dar resposta a todos os desafios que vêm da rua. São as vendas, o departamento de marketing, o departamento médico, o departamento de treino, o departamento de IT. Legal, compliance, tudo. Todos juntos, sim. Compliance, legal, tudo. Mas achas que esses departamentos e esses processos, não individualizando, acompanharam esta dinâmica e esta exigência no terreno? Diria que nem. ou são, certo. como quisermos. Em algumas coisas sim, em algumas coisas não. Não é fácil. Não é fácil. Claro, não é fácil. Esta é uma indústria altamente regulada, contrariamente ao que a maior parte das pessoas que não está nela pensa. Longe vão os tempos em que não havia compliance, longe vão os tempos, e felizmente, deixa-me dizer-te, para quem anda quase sempre junto de toda a cadeia de valor, é das melhores coisas que pode acontecer trabalhar sobre regras de compliance o mais estritas possível, porque eu utilizei muitas vezes esta analogia sempre que a compliance era introduzida nas reuniões de vendas, com uma criança. Uma criança que tenha regras é uma criança segura. É uma criança que sabe até onde é que pode ir e dali sabe que não pode ir. Um vendedor que tenha regras bem definidas e uma compliance a trabalhar como deve ser, é uma pessoa segura. Mas isso não torna o seu papel muitas vezes um bocado superficial, ou seja, quando tu tens essas regras todas, não podes ir tanto falar da novidade, não podes trazer tanto a inovação e muitas vezes cais no risco de estar sempre a falar da mesma coisa, principalmente se falamos de produtos mais maduros e não produtos novos. Claro que pode acontecer. Agora, se eu com todas essas regras ou pseudo-limitações, e muitas delas não são pseudo, são verdadeiras limitações, tenho duas hipóteses, que é sentar-me e pensar, estou aqui um bocado balizado porque de facto não posso fazer muito mais do que isto, ou então com quem é que eu posso trabalhar de forma a que isto aconteça. Mais uma vez vem o papel do suporte da companhia. Sim, por exemplo, eu não posso, hoje em dia há uma figura, hoje em dia, já há muito tempo há uma figura, a figura do Medical Science Liaison, que eu vejo como muito positiva, como de facto pode dar aqui um aporte muito grande, de várias formas. O MSL é uma figura que não tem o cariz comercial que tem o delegado ou o key account, tem um cariz muito mais científico, mas que trabalhando em conjunto vai colmatar muitas destas lacunas que estamos a falar. Eu, vendedor, eu, delegado, não posso. Tenho que chegar até aqui em termos de comunicação e tenho que parar. Mas há alguém que pode comunicar a partir daqui. E se nos potenciarmos, será que não levamos as nossas vendas mais além? Será que não geramos mais confiança no médico? Será que não geramos mais vontade no médico em querer estar connosco? Certo. Isto é tudo uma base, uma relação de confiança. Sempre acreditei nisto, não é? Deixa-me perguntar assim de uma forma bem direta. Estamos a falar de mercado mais exigente, médicos mais exigentes, mais concorrência. Concorrência também é trabalhar melhor e mais agressiva de uma forma geral. Muitas vezes sentimos que andamos todos a fazer o mesmo. Acho que também, e às vezes é verdade. E às vezes é verdade, exatamente. Portanto, aqui a minha reflexão é: para que é que serve neste momento o delegado?
Portanto, a informação já sabemos, pá, está à distância de um clique, a maioria dos médicos, não podemos generalizar, porque há muitos médicos que ainda não têm acesso à informação desta forma, portanto, aí claramente o delegado tem um papel que é central, mas para estes médicos mais inovadores, jovens médicos que vão aos congressos internacionais, mastigam a informação de uma forma inacreditável, qual é o papel do delegado aqui? O papel do delegado vai sempre ser, a meu ver, um dos mais importantes. É a primeira porta de entrada numa companhia. Quando eu digo primeira, pura e simplesmente porque é a pessoa que vai estar mais vezes com este profissional de saúde. É a primeira pessoa a que vamos assumir que há esta relação de confiança criada e de reconhecimento mútuo de valor acrescentado, e para qualquer situação, tirando estas que tu dizes que o médico resolve por si, claro que sim, mas há muitas que não resolve. Há muitas dúvidas, há muitas questões, há muitas perguntas, há muitas solicitações que o médico não as consegue fazer sozinhas. Ou porque não tem tempo, ou porque de facto é mais fácil ter aqui alguém que lhe dê um suporte. E quem é a pessoa que vai ser chamada em primeiro lugar? É aquela na qual o médico reconhecer mais valor acrescentado. Se eu tenho um produto A, até podemos lançar aqui mais um bocado de pimenta no tema, que é a relação das companhias Me Too. Porquê é que eu vou falar nisto, Paulo? Porque estamos em Portugal e sabemos que em Portugal a maior parte das companhias portuguesas tem Me Toos, né? Para continuar a sua atividade. Como é que um delegado de Me Too consegue ter mais airtime junto de um médico? Sim, queres ganhar brand awareness, não tens muito mais, até porque normalmente a companhia principal já lançou o produto 1 ano ou 2 anos, claro, portanto já fez ali um trabalho. Tens normalmente um target, pode ser diferente ou não, mas vamos acreditar que sim, e o grande desafio é o que tu estás a dizer, não é? É marca, sim. É quase berrar por marca. Mas antes da marca, vem a marca do delegado. Claro. E até a marca da companhia, diria que tem claro, sempre o delegado todo... é a companhia. Quando falo certo. do delegado, falo na companhia. Certo, como o eu rosto. acho que, sim, eu acho que um delegado deve ficar realizado profissionalmente quando percebe que o médico, quando olha, vê a companhia A, B ou C. É o Paulo da companhia A, é o Ricardo da companhia B. Isso também ajuda a abrir a porta, como dizias há bocado, não é? Depois transpõe-se para os produtos. Claro. Depois passa a ser o Paulo do produto A e o Ricardo do produto B. E, portanto, acredito que, pelo menos, enquanto eu tiver as minhas capacidades cognitivas, acho que o delegado vai ser insubstituível. Pode, e acredito que vai, ao longo do tempo, aperfeiçoar mais determinadas skills, vai adquirir outro tipo de conhecimentos e pode desempenhar paralelamente outro tipo de funções, mas acho que nunca, pelo menos nos próximos anos, não vamos ter uma figura que substitua o delegado. Se tu me disseres, mas hoje em dia já há pessoas que fazem muito mais do que isso na mesma. Tens o Key Account que, para além de estar na visita médica, vai às farmácias e aos aprovisionamentos, responde a concursos, conselhos de administração. Eu diria que isso já é o delegado que falávamos antigamente, já é o delegado 3 ou 4.0. Mas é engraçado, deixa-me só tocar num ponto, porque tendencialmente parece que o delegado está a perder autonomia. Não é? Pode estar a ver mal a coisa? Não, concordo contigo. E a tendência é, teoricamente, ter mais responsabilidade ou ser mais multitask, como estavas a dizer. Sim. Ou seja, eu não posso ficar preso apenas ao momento da visita, provavelmente vou ter outras atividades Portanto, o número de visitas que estão no meu planeamento para fazer por dia, ou são reduzidas, para eu poder fazer as outras coisas, ou vai ser uma carga... Verdade. Na maior parte das vezes vai ser uma carga. Está a ser uma carga. Neste momento acho que podemos assumir que em grande parte das empresas que eu também conheço é pôr em cima, não é? Portanto, não foi aquela coisa, fazias 8 visitas, agora faz 5 para conseguires fazer isto. Faz as 8 mais... Deixa-me trazer aqui algum tipo de justiça à grande parte das companhias. Eu acho que durante o período de pandemia, a maior parte das companhias ajustou, e bem. E, portanto, as 8 ou 7 tradicionais visitas por dia foram reajustadas para o possível. Certo. Cheguei a falar com algumas pessoas que, e nós todos perguntávamos para saber o contexto, é o possível, portanto... Sim, tu és uma pessoa que neste momento, nas tuas áreas, pegas no telefone e tens acesso a alguns médicos. Sim. Há muita gente que entrou agora, nos últimos 2 anos, que ainda nem tem essa relação, não é? Portanto... Não, até porque conheço realidades de pessoas que entraram pouco antes da pandemia também, e que ainda não conheceram a sua zona de trabalho toda. Certo. Acho que todos conhecemos essas realidades. Respondendo um bocadinho àquilo que estavas a perguntar, então exige-se cada vez mais ao delegado, mas ele é cada vez mais balizado e tem cada vez... É verdade. O que é que eu acho que aqui tem um papel fundamental numa organização?
duas coisas. Quem é que nós vamos contratar, em primeiro lugar? E quem é que está a gerir estas pessoas? Eu vou tentar ser o mais claro possível. Nós muitas vezes exigimos, ou as companhias exigem dos delegados determinadas, que sejam capazes de determinar... Novas skills, como dizias há bocado, não é? Agora, a partir daqui têm que fazer isto, certo? Mas nós demos-lhes formação adequada para isto? Quando nós escolhemos contratar alguém, não é? Hoje em dia, o que nós mais ouvimos falar é que para cada vaga aparecem 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. A indústria lá atrás teve que fazer aqui um downsizing. Quando uma companhia opta pelo profissional A ou B, quem é que verdadeiramente estamos a contratar? O perfil, não é? Claro. Estamos todos alinhados nos departamentos da companhia, ou seja, recursos humanos sabem que o departamento de vendas precisa de uma pessoa com este perfil e o departamento de formação foi ouvido na contratação da pessoa. E o departamento de formação adaptou-se à nova realidade? Era aí que eu ia seguir, que é, ok, já contratamos a pessoa, demos-lhe a formação adequada? Vou dar um exemplo. Hoje em dia, o que nós mais vemos num hospital, sempre foi assim, hoje está pior, está mais exigente. O delegado tem cada vez menos tempo para falar com o profissional de saúde, seja ele qual for. Ok, se eu tenho menos tempo, mas a mensagem que eu tenho para entregar é a mesma, como é que eu vou fazer isto? Vou cortar na parte pessoal? Mas então vou logo direto ao tema? Não faço aqui quase uma ligação da minha última conversa contigo? Tu lembras-te do que é que eu falei contigo? Aí creio que o papel fundamental tem, eu diria, 3 departamentos numa companhia. O treino, ou a formação, o departamento médico e as chefias intermédias. Nós muitas vezes esquecemos ou não valorizamos a chefia intermédia, mas a chefia intermédia tem um papel, a meu ver, fundamental na gestão de todo o processo do delegado. Quando tudo corre bem, mas quando tudo corre bem somos todos espetaculares, não é? Quando tudo não corre bem. E acho que tem um papel fundamental ainda em cima disso, concordo em absoluto com o que estás a dizer, que é este papel do gestor de equipas, chamemos-lhe o que quisermos, também tem a parte da individualização, não é? Tu conseguis identificar na tua equipa, estavas a falar há bocado e bem do recrutamento, mas há pessoas que já estão na empresa há 10, 15, 20 anos ou o que quer que seja, e eu tenho que conseguir olhar para aquela pessoa e perceber efetivamente qual é o problema que aquela pessoa tem. Sim. Porque falaste de um ponto que eu acho que é importante, que é a formação. Normalmente a formação é dada ao metro, como se costuma dizer, portanto vai tudo para uma sala, tudo. Não conheço nenhuma companhia. Eu conheço algumas exceções. Eu não, ainda não. Mas é raro, que é, ok, eu dou esta formação, depois há ali 2 ou 3 pessoas, se calhar não passou, se calhar precisam de mais formação, precisam de formação até um bocadinho mais profunda em alguma coisa, portanto esta individualização que andamos sempre a apregoar, que queremos fazer com os médicos, devemos fazê-lo também internamente. E eu diria que tem que começar internamente. Certo, acho que nunca começa, mas percebo o que estás a dizer. Verdade, até te diria mais. Isto que te vou dizer seria no melhor cenário possível, certo? Mas já presenciei e já partilharam comigo exemplos de outras companhias onde a urgência de teres o profissional da rua é tanta que vai ali meio e depois com o tempo aí eu pergunto se algum piloto de Fórmula 1 vai para a corrida com os pneus vazios. Não vai. O mergulhador não vai fazer uma prova ou uma botija meia cheia. Exatamente, sim. E verdadeiramente acredito nisto, Paulo, que é se uma companhia farmacêutica é pensada no longo prazo, eu não posso pensar em recrutar um asset, uma mais-valia tão grande como é o delegado, o vendedor, mas depois dizer a todos os departamentos, bora lá que ele tem que ir para a rua o mais depressa possível, que a zona está descoberta há 3 meses. Qual é a diferença que vai fazer? No longo prazo está descoberta há 3 ou há 5. Mas se calhar esses 2 meses vão fazer toda a diferença na capacidade com que aquela pessoa vem para a rua, na preparação. Algo que antigamente se fazia muito e que hoje vejo muito pouco é quando um delegado entra numa companhia, vai fazer X dias de acompanhamento. Hoje em dia o que é que se vê? 1 dia, 2 dias, está pronto. Treina à porta fechada, estás preparado. Até porque já trabalhou noutra companhia, já traz experiência. Ok, mas e os nossos valores? E a maneira como nós comunicamos? Estás a tocar num ponto que é importante, que é as novas pessoas, mas reforço isto, atenção às pessoas que cá estão. Há pessoas muito válidas, na minha opinião,
que efetivamente não estão a conseguir apanhar o barco, pá, porque, enfim, podemos estar aqui agora a especular sobre isso, mas a verdade é que as companhias não as estão a valorizar ou individualizar. Mas E isto vai-se pagar mais tarde. A claro, frustração, não é? Há aqui um loop de coisa, estou habituado a ser bom neste contexto e agora não me estou a adaptar. Também não vou dizer isto, não é? Portanto, Paulo, eu nunca trabalhei fora de Portugal, portanto o que te vou dizer, não sei se acontece lá fora, provavelmente pode acontecer. Mas, como disseste, já passei em várias companhias farmacêuticas em Portugal, em várias estruturas, maiores, mais pequenas, com muito mais autonomia, com menos autonomia, mas em algumas, não te vou dizer em todas, mas em algumas, em bastantes até, 95%, já percebi. assisti sempre ao mesmo fenómeno. E se calhar acontece em todos os setores de atividade em Portugal. Qual é este fenómeno? Vamos buscar o melhor profissional que existe ao mercado. Só queremos o melhor. Agora moldou. Não. Não. Contratas o melhor, mas passado 2 anos vais outra vez à procura do melhor. Certo. E esqueceste que o melhor contrataste há 2, há 5 ou há 10. Portanto, a culpa é tua se ele não continuar a ser o melhor, alguma coisa... Em parte certo, certo. Ou seja, e o marketing está tão estudado nisto sobre o custo de aquisição de um cliente novo versus de um cliente atual. Não nos vamos esquecer de uma coisa. O mesmo delegado é cliente humanos. interno da companhia. Exatamente. O delegado é cliente interno dos recursos humanos. Certo. Não nos podemos esquecer disto. O delegado é cliente interno do seu supervisor de vendas e vice-versa. Ou seja, tocaste aí num ponto que, a meu ver, é fundamental. Eu quero ser alguém que tenha as minhas pessoas na organização altamente motivadas. Ok? Vou-te dizer assim, muito recentemente tive uma conversa com alguém de uma companhia, falávamos sobre a motivação das pessoas nessa companhia e eu disse-lhe, e essa pessoa dizia-me, mas a questão aqui na minha companhia é que eu não tenho vagas para toda a gente, eu não posso promover toda a gente. Eu tenho uma opinião que eu disse a essa pessoa, mas não tem que ter. Então, mas como é que eu vou motivar? E era uma pessoa com muita presença e muita importância nessa companhia. E eu sou da opinião, Paulo, que não é fácil, mas... Não é fácil, não é fácil, nem é para mais quando há muita gente. Mas um dos exemplos que eu dei a essa pessoa foi... Nós sabemos o que é que as pessoas querem, em primeiro lugar. Sabemos verdadeiramente o que é que motiva o Paulo e o Ricardo e o João e a Carla e a Patrícia. Se calhar não sabemos. Ponto número 2. Grupos de trabalho multidisciplinares. Eu vou criar um grupo de trabalho multidisciplinar, então em companhias, onde hoje em dia acho que todas as companhias têm grupos de trabalho, vários departamentos, projetos sempre a ser lançados e onde vamos beber de vários departamentos da companhia, e muito bem a meu ver. Eu acho que as pessoas, acima de tudo, querem ser envolvidas em algo que as faça sentir válidas, em primeiro lugar para a companhia, porque senão eu vou-te perguntar assim, Paulo, este delegado que falas e muito bem, que tem 10, mas e o que tem 20? E o que tem 30? Claro. Há muitas companhias em Portugal. Eu costumo dizer que a principal característica não é tanto os anos de casa, mas é a capacidade de adaptação ao longo do tempo, não é? Mas eu acho que estão podem estar lado a lado, claro que sim. Eu costumo usar aqui uma brincadeira que tem a ver com o próprio futebol, sim, digamos assim, não é? Que é a preparação desta malta, a adaptação, estares a jogar num clube alto, vais ter que ter sempre uma exigência, uma performance muito alta, não é? Sem dúvida. E isso tem a ver com tudo o que está um clube de Champions League, fazendo aqui a comparação, tem de facto uma estrutura para pôr o jogador no centro do mundo para que não lhe falte nada, para que ele não pense em mais nada. E o que eu acho que neste momento acontece muitas das vezes, até quando falamos disto da autonomia, é exatamente esse o ponto. Há frustração muitas vezes porque está tudo indexado à venda. Portanto, o clube de futebol ganha, são todos maiores, grandes contratos, sim, está tudo ótimo, toda a gente recebe prémios. O clube de futebol perde, são todos uma nódoa e a coisa começa a descambar. Aqui não é muito diferente. O produto está a vender bem, a companhia está a vender bem, está tudo bem disposto, está tudo em altas, tudo a receber prémios. Quando isso deixa de acontecer, e muitas vezes não tem a ver com a estrutura de recursos humanos, tem a ver com o contexto do mercado, tem a ver com a maturidade do produto, tem a ver com 500 outros fatores que podem estar aqui envolvidos, e de repente começa tudo a levar na cabeça. Como se há 3 ou 4 meses, lá na cabeça passa a expressão, sim, sim. Como há 3, 4 meses estava tudo em altas e de repente agora está tudo uma desgraça, quando há aqui de facto alguns fatores que eu acho que se ignora muito. Mas daí a necessidade do tal alinhamento que tu falavas há dias, que eu subscrevo na íntegra, e eu sempre disse às minhas equipas, sempre, para mim a palavra mais importante
do delegado de informação médica é a palavra porquê. Certo. Para mim, esta é só a minha opinião. Mas acho que é a palavra mais importante de todos os outros departamentos e de todos os outros responsáveis. O delegado é responsável pelo seu departamento. Que é o seu departamento é a sua cota de vendas, as suas contas e os seus objetivos. Se todos os departamentos estiverem verdadeiramente alinhados. Agora, aqui eu acho que o grande desafio são depois as agendas que cada departamento tem, o que é que verdadeiramente cada departamento está a produzir. Sim, a liberdade para que tem muitas vezes para sair do quadrado, não é? Ok, isto é feito assim, mas porque não fazemos assado e questionamos, e tem a ver muito, voltamos aí ao ponto que eu acho que isso é um ponto central aqui, com lideranças desde a unidade de negócio, liderança até acima da unidade de negócio. Acredito muito nisso. Não é? Que é isso que vai dar efetivamente autonomia às pessoas de falharem, de irem para a frente, de vai e estamos cá para acompanhar. Acredito muito nisso. E acredito muito, deve ser altamente frustrante. Eu vou voltar àquilo que te disse aqui há uns minutos. Um profissional sentir-se muito valorizado em determinado momento da sua carreira, porque foi contratado e alguém lhe disse, ou até mais que uma pessoa numa companhia, que com estes skills acreditamos que tu podes, e depois, não dá. Como dizias há pouco, não. Depois, passado 10 ou 20 anos, alguém se pergunta, mas esta pessoa não sai de... Sim. O que é que se investiu nela? Sim, alguém não tentou? Falámos há bocado em off, acho que não estou aqui a cometer nenhuma confidência, que se eu vou recrutar alguém com autonomia, que veio de outra empresa, que tem know-how, que sabe, para meter dentro de um quadrado, não é? Portanto, claro. Há aqui perfis diferentes. Já não sei quem era não sei quem é a pessoa responsável por esta frase, mas nos LinkedIns da vida, já há algum tempo que li uma frase que era: eu não contrato pessoas inteligentes para lhes dizer o que é que eles têm que fazer. É o inverso. Contratos para eles me dizerem a mim o que é que têm que fazer. Eu sei que isto é tudo muito bonito. Mais uma vez o futebol, o Mourinho disse isso, não sei se tem a ver, que foi: eu não ando a contratar jogadores para lhes ensinar a jogar. Portanto, ele está ali para juntar as peças todas e aquilo funcionar tudo. Sim. Sabemos que é um mercado, volto a dizer, porque de facto condiciona muito a atividade, altamente regulado. Sabemos que quando a informação está disponível para que eu, delegado, a entregue, a PubMed já tem, os sites especializados das áreas... 6 meses. Tudo bem. De que forma é que isto pode ser alterado? Não tenho uma fórmula mágica, tenho sim algo que a experiência me trouxe. Se nós tivermos todas as pessoas alinhadas, motivadas, conscientes da situação e o mais bem preparadas possível, eu acho que estamos a diminuir os riscos de sermos percepcionados. Mais uma vez, esse alinhamento tem que vir de cima. Sempre. Depois é uma questão de operação, de estratégia, mas ok, o nosso alinhamento é este, o caminho é este, está claro para todos, posso concordar ou não, mas é para ali que a companhia está aí, então vamos atrás disso. Acredito. Também concordo. Aquilo que a experiência me tem mostrado é que muitas vezes há um caminho que é comunicado às pessoas e que faz todo sentido, mas a materialização desse caminho na interação dos diferentes departamentos depois fica um bocadinho mais desafiante. Seja por que motivo for, seja porque há uma percepção diferente, dizias há pouco, do líder de determinado departamento que acha que se calhar é para ali, mas se calhar se antes um bocadinho viramos à direita. Nós depois ao final vamos já lá ter outra vez, mas tem uma ideia diferente. Se cada pessoa fizer assim no seu departamento, às vezes percebe-se porque é que ninguém se entende numa companhia, porque cada um pôs o seu... E repara, com isto não te estou a dizer que as pessoas não devem ter o seu cunho pessoal. E eu acho que, por exemplo, para mim, a verdadeira riqueza do vendedor e do delegado é o cunho pessoal. É aquilo que verdadeiramente vai fazer com que eu, delegado, tenha mais profissionais de saúde que queiram estar comigo. Certo. Porque, repara, vamos voltar ao tema dos Me Toos. Eu tenho exatamente a mesma molécula que tu, com duas marcas diferentes. A mesma ciência. Tudo igual. Tudo igual. Temos acesso aos mesmos estudos. Eu não consigo ter um estudo diferente do teu. Os KOLs forem nacionais também não mudam muito. Tudo igual. Certo. O que muda aqui? Ok, podes-me dizer, há uma companhia A ou B que tem um nível de apoio e suporte diferente, uma estrutura montada diferente. Ok, tem que ser. Compro isso. Mas imediatamente a seguir a isso... até porque nós já observamos fenómenos no mercado nacional de companhias de Me Too que chegam 2 anos depois e conseguem uma performance diferente. Já tiveste em algumas, não é? Sim. Certo. Como é que isto se faz? Lá está. São os departamentos que se calhar se alinharam, perceberam que estava numa situação à partida
de inferioridade em termos de resultados, número de doentes captados, como é que isto se faz? Bora lá, gerar confiança, trabalhar aqui com estas pessoas e estas pessoas se perceberem a nossa mensagem, se perceberem o nosso propósito, vão seguramente caminhar. Diz-me uma coisa, Ricardo, complementando aqui com o que nós estamos a falar, como é que tu vês o digital? Portanto, nós nos últimos 2 anos tivemos aqui uma aceleração digital brutal. Sim. Foi imposta em 90% dos casos. Agora já se percebe que já se está a desacelerar outra vez por, enfim, seja lá por que motivo for. Mas a verdade... a desacelerar porque as portas estão a abrir. Quer-se voltar atrás, exatamente, travar. Mas pronto, independentemente disso, houve de facto aqui uma aceleração. O digital entrou na vida do delegado, da visita médica, centrando-nos aí. Isso foi para o bem, para o mal? Como é que te sentes isso? Olha, Já estou a minha opinião, só não te quero influenciar. Sim. Em primeiro lugar, acho que foi uma primeira ferramenta para... Foi game changer. Ou seja, tu imediatamente conseguiste perceber quem tem capacidade para se adaptar a uma mudança muito rápida, quem tem mas não quer e quem não tem de todo. Eu acho que, em primeiro lugar, para as companhias isto foi muito bom. Certo. Muito. E quebrou alguns mitos. E deixa-me reforçar o que estás a dizer. Vai muito para além do digital. Tem a ver com adaptação ao contexto. Foram as ferramentas digitais, podia ter sido outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Certo. Mas rapidamente as companhias perceberam quem é que, se eu precisar que 2 para amanhã, literalmente 2 para amanhã, tu, muito melhor que eu sabes que foi assim. Certo. Se eu precisar que esta pessoa se adapte rapidamente, e posso dar um exemplo, preciso que mudes de zona amanhã. Sim, sim. Isto é tudo... Mas eu ali não conheço ninguém, sim, aqui já conheço... Sim, é tudo muito facilmente decalcável. Certo. Eu acho que isto muito rapidamente para as chefias intermédias, para os diretores de departamento, para diretores de recursos humanos, foi uma primeira fotografia muito clara. E será que a tiraram? Podem ter tirado, mas que está na gaveta. Pois. Que é diferente. Eu acho que foi tirada. Certo. Pelos inúmeros KPIs que foram criados, mas não é, reforçando isto que nós estávamos a dizer há bocado, não é só, o objetivo disto não é passar a testados de incompetência. Não. É perceber onde é que estão as fragilidades, quem são as pessoas que precisam de mais ajuda para, exatamente. É exatamente isto. Agora, se calhar, numas companhias pode ter sido feito de uma maneira, noutras pode ter sido feito noutra. De que maneira é que eu vejo o papel do digital, Paulo? Altamente importante. Nós começamos a nossa conversa a falar sobre o estado da arte da indústria farmacêutica. E o estado da arte mostrou-nos que hoje em dia há médicos que passam muito bem sem me ver face to face. Mas preferem uma chamada Teams comigo, quinzenalmente ou mensalmente, digam o que têm a dizer. Está em casa, está no carro, está onde ele quiser. E para ti também é bom. Claro, é bom para toda a gente. Não tem mal nenhum fazeres uma chamada em casa ou no escritório e teres que fazer não sei quantos quilómetros. Vamos voltar então àquilo que tínhamos falado sobre o papel do delegado e do vendedor. Se eu perceber o meu cliente, vamos assumir, Paulo, que eu sei, a mensagem eu tenho a passar, conheço o meu produto, isso já está tudo um dado adquirido. Só tens quase que escolher o canal preferencial dele. Ok? Certo. Vamos assumir que isto tudo está conseguido, pusemos um check em tudo. Ok, tenho o cliente, agora vou perceber qual é o canal de comunicação. Vamos escolher o digital para entrarmos no tema que estavas aqui a colocar. Quer dizer, se eu não aproveitar, isto é um sinal que este cliente me está a dar, que se não for assim nós não vamos conversar. Certo. Ainda há distinção entre a visita remota e a visita presencial? Sentes isso uma companhia, quase dizendo assim, eu não quero saber como é que vais fazer a visita. Para mim, se fizeres 8 visitas e forem todas via Teams, são tão válidas como a presencial. Olha, ou ainda é acho, do que ouço, e eu não tenho essa situação atualmente, as visitas são como eu quiser que elas sejam feitas, de acordo com o contexto. É visita. São igualmente válidas. Ouvimos muita coisa na rua, depois temos que pôr aqui os filtros, como dizia um amigo meu, dividir por 2 e tirar o IVA, mas de facto há companhias que querem ainda uma porcentagem de visitas tem que ser física, deixam aqui um delta de visitas para ser digital, outras vale tudo. O que é que eu acho verdadeiramente, Paulo? Acho que se voltarmos ao delegado, seja o de 1 ano, 5, 10, 20, se estiver bem, motivado, se souber o que é que tem que fazer, se conseguir, se continuar a sentir-se como um valor acrescentado para aquele profissional de saúde, ele vai atrás. E isto gera sempre coisas positivas, porque do lado de lá tens um profissional de saúde que gostou daquele impacto.
Seja, deixa-me à dar uma porta chega do ao que estás a hospital, dizer. do centro de saúde. Nós na nossa área, desculpa interromper, Nada. temos também aqui uma coisa que é a medição dos touch points. Ou seja, quanto é que vale um ponto de contacto via e-mail, quanto é que vale um ponto de contacto via visita. Sim. E tentamos, obviamente, criar aqui alguns indicadores para perceber em termos de impacto o que é que estamos a causar. E já há consultoras internacionais que estão a pôr a visita virtual com mais peso do que a visita presencial. Porquê? Porque pressupõe que o médico tenha uma ação para falar contigo. Eu tenho que ir ao computador, eu tenho que abrir o computador, eu tenho que ligar o Teams e tenho que falar contigo. Enquanto na visita médica, muitas vezes é por corredor e foi. E isto é giro. Vou-te responder, obviamente, essas companhias devem estar muito mais habilitadas do que eu para falar sobre isso. A minha opinião, como dizia um professor meu, obviamente depende. Porquê? Porque também já tive situações de médicos que foram fazer isso tudo e me disseram, só estou a fazer isto porque és tu. E sei que isto é importante porque tens lá, vai ficar lá... Vou-te dar a minha opinião. Não vai ficar lá o KPIzinho e ninguém te vai dar cabo da cabeça. Portanto, não quero generalizar. Para mim a visita, dando-te a minha opinião, a visita é uma visita. É isso. É remota, é presencial, é whatever. Paulo, e é uma visita. Dure 30 segundos ou dure 2 horas. Eu há pouco tempo deixei de ser gestor de equipas, fui durante quase 10 anos e eu sempre, e obviamente que umas vezes devo ter conseguido fazer, outras não, mas sempre tive uma preocupação muito grande com as minhas pessoas de que fizessem sempre este exercício. É o exercício de, o que é que eu estou aqui a fazer? Okay? Não é, eu vou falar com 8 hoje, é literalmente aviar 8, e já lá vamos a outro tema que é muito interessante, que é o tema da preparação e do planeamento, que eu acho que é fundamental. Mas se o vendedor tiver sempre o seu propósito do porquê, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é o meu objetivo com esta conversa, eu acho que maximizas a tua venda. Agora, nós falávamos em off há um bocado sobre uma coisa que eu acho que há anos que se fala disto. Cada visita tem que gerar uma venda? Não acredito nisso. E como é que realmente medes isso, não é? Não acredito nisso. Certo. Acredito que o output final da venda e da venda consecutiva, sustentada, é o reflexo de um trabalho também sustentado, de confiança, de ganhar confiança, de ganhar credibilidade. Ricardo, uma coisa tão simples como tu teres um médico, eu já ouvi isto com colegas teus que estavam a tentar influenciar um médico por uma questão da marca, falando do Me Too, os exemplos que estavas a dar há bocado, e o médico diz, você tem noção que 80% dos meus doentes estão à minha frente, eu tenho que prescrever 7 substâncias ativas, acha que eu vou estar atrás da marca de cada um deles? Tipo, e nós dizemos assim, claro que o delegado tem que continuar a bater nesta tecla, claro que nos 100 que pensam isto, tem que tentar que 2 mudem isto ou 3, mas efetivamente o delegado fez o seu trabalho, aquele médico está a prescrever a substância ativa, o médico está a prescrever o que acha que deve prescrever em função da visita inclusiva, chega à farmácia e não sai o produto dele. E agora? O delegado é que é incompetente? Não. É difícil ter esta... É muito difícil. Não é? Acho que aí, e posso falar à vontade porque passei por esse contexto, aí o delegado se calhar tem que aprimorar na sua visita médica. Eu vou falar do delegado, depois vou falar dos departamentos de suporte, porque acho que isto não se limita ao delegado. Claro. O delegado pode e deve adaptar a sua visita à sua realidade. Se o delegado está a promover 2 produtos, um em Me Too e o outro não, e eu acho que não podem ser os 2 vendidos da mesma maneira. Não devem, ok? Porque se o fizeres estás a assumir que um deles é igual ao outro, e não é por defeito. Até estrategicamente falando. Não é, obviamente. Depois, acho que nesse caso as companhias que têm os Me Toos têm que se preparar verdadeiramente para isso, e para esse desafio que é o trabalho dos Me Toos. Temos muitas em Portugal e acredito que todas elas devem estar a fazer o seu trabalho e o seu caminho, no sentido de quando o doente chega à farmácia, que não saia sempre... não saia sempre para a direita. O da esquerda. O da esquerda, exatamente. Agora, infelizmente, se calhar ainda há muita tendência para quando isso acontece, a culpa é do delegado, porque não conseguiu que o médico colocasse a marca na receita. Isto leva-me a outra coisa, que é o delegado que tem esses produtos, quantas mensagens levou de cada vez que foi falar com o médico. E quantas áreas terapêuticas diferentes, não é? Sim. Convivi de perto com uma realidade onde havia delegados que, não sei se eram 3, se eram 4, se eram 5, mas levavam bastantes mensagens, produtos diferentes e alguns deles de áreas terapêuticas diferentes. Tu falaste do artigo há bocado, a minha opinião é pública, para mim não funciona. Não, também não. Nem sei, sinceramente, se no terreno depois até o delegado faz.
Pá, porque eu não faria, provavelmente, apesar de ter ali aquela... Quer dizer... O delegado deve fazer a sua gestão de prioridade. Pois, é isso. Há de ter que fazer, e ainda bem. Mas concordo com isso. Mas voltamos à questão do alinhamento de lideranças, diretrizes, estratégias, que é a partir do momento que eu digo que numa visita tens que falar disto, quando sei que a visita tem 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, whatever, tens que falar de 4 produtos. Sim. Portanto, se a minha diretriz é esta, eu logo à partida estou a dar uma diretriz que Estamos a condicionar logo a montante. vou não é? provavelmente mandar-me contra a parede, obviamente, o delegado está condicionado a montante. Claro. Mas, deixa-me dizer que se calhar aí as lideranças intermédias podem ter um papel... São essenciais. Voltamos ao mesmo. Crítico, Voltamos ao fundamental. Porquê? Se um delegado tem um portfólio de 5 produtos, é porque os 5 produtos são importantes para a companhia. Esse é o primeiro ponto, respeito máximo por isso. Mas, se são 5, à partida poderá haver 1 ou 2 que são mais importantes que os outros 3. Isto normalmente até está definido, não é? O D1, D2, D3, sim, certo? acho que sempre. Exato, sempre. Então, também a minha atenção e o meu foco deve acompanhar a importância, não é? Sem dúvida. Porque se isso está definido assim, é porque a contribuição que cada um desses produtos dá para a organização há de ser diferente. Certo. Seja em termos de volume, seja em termos de margem, seja no que for. O critério foi definido, não é? Exatamente. Certo. Acredito que aí, lideranças intermédias, um exímio trabalho com departamentos de treino, formação, medical, marketing, para quê? Para ajudarmos a que esta pessoa... Mas em cenário real, criem cenários reais, não façam treinos de 10, 15, 20 minutos quando a visita é de 2 ou 3. Portanto, porque aí é giro, e eu já assisti a isso, e tu obviamente muito mais do que eu, quando ok, agora eu gostei, as mensagens estão aí, agora vamos fazer isto em 3 minutos. Quer dizer, o bom dia, boa tarde, correu bem, correram as férias, já passou um. Isso era exatamente o que eu te dizia há pouco. É um desafio, não é? O que dizias há bocado. Quando eu percebo, quando eu chego a um hospital, para já, algo que falávamos há pouquinho off, que eu acho que é interessantíssimo, e acho que aqui começas a perceber no dia-a-dia, eu estou nos hospitais e não ouço, mas tu percebes como é que a pessoa reage, quando vais preparado para uma conversa de 10 minutos e tens ou tens 2. Ou outra coisa, quando tu entras até muito cedo no hospital e queres apanhar um médico antes da consulta externa, no caso, imagina, de patologias de possibilidade de grande prescrição ao longo de um período de consulta, mas o médico te diz, hoje não dá, recebo no fim, o que é que eu faço? Fico? Falo? Não falo? Ligas ao chefe a perguntar. Não, repara uma coisa, estamos a falar de um médico, imagina, que tem um período de consulta por semana, ou tem 2, e é segundo e ele agora só vem na sexta. Vou arriscar. Levantas aí a tal questão, e já estamos aqui também a aproximar-nos no fim, mas levantas uma questão que não podemos fugir dela, que é a questão do planeamento, não é? E nós sabemos que ainda há um planeamento a 2, 3, 4 meses, ou um mês, se quisermos, e que efetivamente no contexto atual há muita dinâmica, ou se calhar mais dinâmica do que existia se calhar há 2 ou 3 anos atrás, que é, não é? Eu vou ter com aquele médico que está planeado, sei onde ele está e chego lá e de repente não está ali, foi para outro serviço, foi para outro... uma coisa, também não sei quem disse esta frase, mas concordo em absoluto. Se tu fizeres repetidamente o que sempre fizeste, vais ter basicamente o que sempre tiveste. Certo. Não é? Ou seja, se não te fores esforçando a ser minimamente disruptivo, menos nas zonas onde tens tido menos sucesso, e se não fores experimentando modelos alternativos que possam potenciar a tua atividade, isso em conjunto com o que tu já fazes bem, eu acho que pode aumentar ou maximizar a tua probabilidade de sucesso. Então, mas porquê é que as companhias não se ajustam também a isto? Sim. Não quero ser injusto uma vez mais, se calhar já há companhias que se adaptaram e... Não, e eu acho que grande parte das coisas que nós estamos aqui a falar, efetivamente, estão identificadas, não estamos a... Sim. Não é? Sim, agora, a dificuldade de implementar, a dificuldade de mudar paradigmas, a dificuldade de tomar decisões, Paulo, ainda há alguma inércia na própria indústria. Mas eu vou-te utilizar aqui uma analogia que eu utilizo muitas vezes com as minhas equipas, que é... tu vais tomar café todos os dias ao mesmo sítio, ok? Acabas o teu jantar e tal, porreiro, vais tomar café todos os dias ao mesmo sítio. Aí de repente eu começo-te a desafiar a isto, tomar café a 1 quilómetro da tua casa, e tu dizes, mas porquê? Eu sou tão bem atendido, sou tão bem servido. Certo. Ou seja, até para um simples ato de tomares o teu café depois de almoço ou de jantar, é difícil criares o hábito de o fazer. Imagina, dentro de um hospital com todo este contexto que temos, ou de um, e mais, centro de quando saúde, tens uma incerteza, é que se nós dissessemos, não, eu mudo para a esquerda e vou obter isto, mas neste momento não, os primeiros vai-se mudando devagarinho, é um barco pesado, é isso mesmo, para ir medindo, para ver... Sim. Acho que verdadeiramente
conheço poucas companhias que tenham verdadeiros departamentos de inovação. Certo. Quando te falo de inovação, não é inovação científica. A nível nacional, concordo contigo. A nível internacional já aí... Não conheço. Como te disse há pouco, eu não conheço a realidade internacional. Já trabalhei em companhias multinacionais, mas sempre em contexto de Portugal. Mas não te chegou... Mas pergunto-te, porquê é que temos um departamento sempre de inovação na área científica, para a investigação, e bem, obviamente, com o seu contributo, mas porquê é que as companhias não têm um departamento de inovação comercial? Sim, sim. Teoricamente está assente nos departamentos de formação. Teoricamente disseste muito bem, só que depois qual é a destrinça e vou um bocadinho mais a montante. E a pessoa que lá está, não podemos fazer uma analogia para o delegado que está há 20 anos na companhia? Claro. Não é? Claro, Quem é a pessoa que... Quem é que vai formar essa pessoa? Claro, Quem é que vai formar essa pessoa? Sim. E daí também deixa-me dizer-te, também dar aqui uma palavra a algumas das companhias por onde passei e outras, que muito bem as companhias, quando detectam isso, vão buscar fora, subcontratam. Há excelentes empresas que conseguem dar esses módulos de formação aos formadores ou aos trainers para que depois possam replicar. Certo. Ou muitas vezes até vêm eles e dão formação direta às pessoas. Agora, acho que... dentro de todo este ecossistema, altamente regulado, altamente regulamentado, difícil, onde o médico cada vez mais, o médico, enfermeiro, farmacêutico... Eu acho que isso não vai mudar. Portanto, acho que este contexto que estamos a falar é a nova realidade. Não vale a pena estarmos a achar, não, isto agora daqui a um ano muda. Não. Repara, nem eu acho que o digital vai acabar. Certo. Eu não acredito nisso. Acredito que possa começar a perder um bocadinho menos de importância quanto mais abertos estiverem os locais onde tradicionalmente o delegado trabalha e quanto maior for a abertura física do profissional de saúde. Certo. Isso acredito. Há pouco queria te dizer e não te disse, o que eu acredito é numa verdadeira estratégia de segmentação e de targeting que muitas vezes existe uma resistência gigante por parte das organizações. Porque potencial prescrição, A, B, C, A, B, 1, isso é muito redutor. Isso é altamente redutor. E vou dar aqui um exemplo. Há profissionais de saúde, e agora deixa-me só falar dos médicos na categoria do prescritor, eu sei que há enfermeiros que podem prescrever, mas vamos focar aqui se calhar, mas até podemos juntar aqui os enfermeiros. Mas a realidade que eu conheço é dos médicos, por isso não quero correr o risco de dizer alguma incorreção na parte dos enfermeiros. Mas todos sabemos que esses ficheiros que vêm com os médicos com um potencial gigantesco de prescrição, quem lhes faz a consulta são os internos. Nós sabemos todos isto, ok? Mas se sabemos todos isto, se calhar, respeitando o que vem, temos que adaptar. Eu acho que vai ter tudo, Paulo, a este ponto que é... Por isso é que eu acho que as decisões cada vez mais têm que ser suportadas por dados próprios, por informação própria. Misto das duas. É isso, vais buscar ali, mas... Vou buscar fora e trabalhá-la com estas tais pessoas que falamos, que têm muita experiência. Senão todos fazem segmentação da mesma forma. E agora a segmentação é digital. O que é que gosta mais? Redes sociais? Toda a gente está a fazer. E eu pergunto-me quando falta a expectativa, o que é que o médico quer? Eu pergunto-te isto. Eu sou um delegado que adaptei-me, porque trabalho aqui, porque não quero perder o meu emprego, e adaptei-me. Mas, dentro da minha zona de conforto, é o mínimo possível de digital. E tu pões-me um ficheiro de Excel na mão e dizes-me agora, faz-me aqui uma segmentação dos teus médicos entre físico e digital. Eu pergunto, qual é que achas que vai ser a porcentagem? Digital. Claro que não. Não é? Claro que não. Então, acho que também aqui tem que haver um fine-tuning das companhias e vai sempre tudo dar ao mesmo, se reparares. Sim. Que é a pessoa que vai fazer essa tarefa tem que estar motivada, tem que estar orientada, tem que acreditar que continua a gerar valor acrescentado, mas tem que se sentir ouvida. Sim, eu acho que há aqui... Tem que sentir que tem valor para a organização. Sim, eu acho que aqui também, em jeito de conclusão, acho que há... Efetivamente tocámos aqui em vários pontos. Como eu dizia há bocado, acho que nem era o objetivo desta conversa e não estamos aqui a ser disruptivos com nada. Provavelmente estamos a falar, as pessoas que nos vão ouvir ou ver vão estar a dizer já sei disso há 10 anos. Não é? Fixe, é isso. Mas, de facto, a questão é essa. Ok, se é assim, há tanto tempo, porque é que não se muda? Porque é que não se faz? O que é que se pode fazer para mudar? E acho que é um bocadinho este o ponto, porque, de facto, a visita médica é um canal. Os outros canais vão continuar a funcionar, vão continuar provavelmente a crescer em muitos sentidos e não tem que haver aqui uma sobreposição de uns e de outros. É verdade que também a estrutura de equipas de vendas provavelmente também vai ser ajustada, aquilo que tu dizias há bocado, que há uns anos atrás, quantos mais delegados, mais repetição, mais mensagem constante. Acredito que vai haver aqui uma diminuição. Provavelmente vai haver aqui um reajuste também a esse nível. Como eu costumo dizer, não é
a função provavelmente que está a desaparecer é sim o modelo. Sim. Não é? Portanto, o número, provavelmente vamos ter mais MSLs a aparecer nas companhias, vamos ter os Digital Marketing Managers, vamos ter os Data Analytics, vamos ter muitas outras áreas a aparecer aqui, provavelmente nos próximos tempos, e esta vai ter que se ajustar. Agora, deixa-me só dar-te aqui um ponto que eu acho que há companhias que em alguns destes desafios já os perceberam aqui há algum tempo e há um silo que é clássico, que é o silo entre o marketing e as vendas. É clássico isto, não é? Desde que existe a indústria farmacêutica que isto existe. As vendas correm a uma velocidade própria das vendas, e eu volto a dizer isto e vou dizer com muita calma para não interpretarem, até porque eu já estive no marketing, mas não é melhor nem é pior. É a velocidade característica das vendas, querem fazer acontecer, necessitam dos recursos quase sempre e recebem em função disso, vamos ser práticos. Portanto, muitos dos objetivos indexados ao delegado vêm daí. Ok, o departamento de marketing tenta corresponder da melhor forma possível, tenta produzir os materiais depois do que vai beber também do departamento médico, está em compliance, não está, e tu escreveste há tempos algo que é realidade, demora muito tempo, mas o processo é o que é. Se calhar também tem que repensar a agilidade do processo de aprovação de materiais profissionais, materiais se calhar mais simples. Recursos humanos, perfil dos recursos humanos. Exatamente. Mas isto para não me esquecer do que te ia dizer. Há companhias que sabes como é que ultrapassaram isto? O sales e o marketing manager são o mesmo. É um primeiro passo. Grande parte das companhias ainda tem, inclusive, a gestão de produto muito lado a lado com a venda quando efetivamente tem que assumir aquele papel. Portanto, se não é o que tu dizes, o terreno tem uma importância, tem uma hierarquia inclusive, e a gestão de produto tem outra. Então, mas qual é o ritmo? Não é quem é que põe o ritmo. Tu não consegues ter dois departamentos tão importantes com uma voz comum quando os seus líderes são duas vozes distintas. Certo. Tu maximizas a probabilidade disto acontecer quando é a mesma pessoa. Sim. Porque, pronto, já falamos há pouco que a dificuldade muitas vezes de alinhamento é muito grande, depois é por uma variedade de motivos. Sabemos todos que pode ser por um sem fim de motivos, mas acho que maximizas a probabilidade de sucesso se tu cada vez mais conseguires falar a uma só voz, uma só mensagem, o mais possível. Sim, e acho que o giro deste tema continua a ser uma área que me fascina muito. É que parece que estamos sempre a falar do óbvio, volto a dizer. Estamos, se calhar, exatamente, acho que estamos mesmo. Diz-se sempre isto. Mas são barcos tão pesados de virar, o que eu recomendo quase sempre, façam pilotos, isolem grupos de trabalho, como dizias há bocado, multidisciplinares, e testem modelos diferentes, não fiquem à espera, isto está a andar muito rápido, não é? O ritmo é grande. E efetivamente a vantagem competitiva de conseguir acertar alguns destes modelos vai-se fazer sentir no curto prazo, mas também não vão do 8 para 80, que acho que é o que acontece muitas vezes, andamos ali não sei quantos anos a fazer da mesma forma, agora equipas todo fora, agora é só MSLs, ou é só digital, ou é só... Repara, depois vai tudo por esse caminho. Vai tudo, é isso. Tu dizias há pouco não é sustentado. Não, estás a fazer uma coisa que provavelmente todos estão a fazer. Depois de repente vem a onda de agora vai tudo por esse caminho. Sim. E eu acho que quanto mais testares, mais repensares, e mais errares. Aprende, exatamente. Claro, quanto mais errares, quanto mais vezes percebes este não é o caminho, mais perto estás de um possível caminho, não é do caminho. E eu nas formações que dou, o meu segundo slide é sempre o mesmo, que é o meu conflito de interesses. E sabes o que é que eu pego lá? Pego uma roda. É o único conflito de interesses que eu tenho, já está inventado. Eu não estou aqui para inventar nada, eu não estou aqui para partilhar a minha experiência. Nas minhas formações digo isto e hoje aqui contigo também, que é tudo inventado na indústria farmacêutica. Se calhar agora experienciamos há pouco tempo a questão do digital, de facto não estava. Mas também lá está, se calhar foi imposto de uma forma, obrigou a acelerar, mas que também foi tudo atrás do mesmo, não é? A certa altura. Não posso concordar mais contigo, Paulo, que é as companhias têm que se desafiar ao mesmo tempo que tudo corre como está a correr agora enquanto estamos a conversar e vai continuar amanhã, mas têm que ser criados mecanismos, departamentos, não estamos a falar em super departamentos. Sim, concordo. Às vezes basta uma ou duas pessoas bem alinhadas, bem orientadas para começarmos a testar. Com autoridade, não pode ser uma coisa, entrou ali para ajudar Se depois for sempre o mesmo a decidir, tem que haver aqui efetivamente. É só para no relatório quantas lá. Exato. São novos papéis, são novos modelos, são novas skills, como dizias há bocado. Isso é inevitável. O que é essencial que também haja suporte,
quer de formação, quer quando se pega no telefone a pedir ajuda ao escritório, digamos assim, para alguma coisa que se atenda, Convém que atendam. que é isso que convém que atenda, portanto, tudo isto são desafios, mas é verdade que efetivamente as companhias estão a fazer o seu caminho, a indústria farmacêutica é inovadora em tanta coisa e não há de ser aqui que é diferente, mas vêm desafios, vêm mais desafios para quem está no terreno, e acho que se calhar deixava para concluir aqui a nossa conversa uma palavra no ar, que é adaptação. Portanto, aquilo que tu dizes, que nós já ouvimos já há não sei quantos anos, do papel do delegado, da visita, tem tudo a ver com a adaptação, porque isto aplica-se a outros setores. Nós estamos a falar deste, aplica-se a quase todos os setores. Antes de fecharmos, deixa-me só dizer-te uma coisa, que eu acho que pode ser aquele food for thought, que se costuma dizer. Antes disto quase ter sido imposto, a questão do teletrabalho, havia pessoas que juravam a pé juntos que nunca ia resultar. Certo. Tu o conheces, eu conheço, certo. Todos nós conhecemos pessoas que diziam que nunca vai resultar, vai ser o fim. Resultou, tirou muitas pessoas do escritório físico, trabalhar em casa, se calhar com aumento de produtividade. Não sei, honestamente, não conheço o contexto global, mas acredito que haja companhias que até tenham começado a vender mais, departamentos que tenham maximizado... Houve companhias que eu conheço que conseguiram alargar o seu segmento. Óbvio. Ou seja, conseguiram chegar a outros médicos que do ponto de vista de carro, deslocação, não iam, passaram a visitar, portanto conseguiram chegar aí. E se olharmos agora falando um bocadinho de, por exemplo, o Reino Unido, que são, não é, são zonas enormes, digamos assim, por delegado, conseguiram aumentar a cobertura de uma forma muito interessante. Conseguiram crescer, conseguiram vender mais, portanto depende do contexto, isso depende da área. Dos aficionados dos KPI está ótimo. Está ótimo. Portanto, acho que essa é não partirmos para as coisas logo com aquele mindset que isso não funciona, eu é que sei as formas todas. Eu introduzi agora este tema final só para quê? O que vier a seguir, open mind. Estás a ver? Sim. Porque se calhar hoje já algumas das pessoas que diziam que o digital era morto à nascença, já tiveram que engolir as suas palavras. E isso é uma realidade, não é adaptem-se ao digital, esqueçam o termo, a visita médica mudou, já mudou. Mas se calhar as próximas inovações ou as próximas ideias disruptivas que aparecerem, eu acho que pelo menos aprendemos todos que o digital teve que nos ensinar qualquer coisa para além de fazer uma visita remota, que é o que vem aí, se calhar vamos testar aquilo que dizias, é testar muito, se calhar aqui nas cabeças destas lideranças, porque as decisões passam sempre por aí, que é, vamos testar. No limite de testar, se errarmos, é voltar a testar outra coisa diferente. E se não funcionar? Até encontrar. Não funcionar, abandona. Temos o barco a correr como vai andar como estava a andar. Ricardo, obrigado por este bocado. Foi muito bom. Obviamente já sabia que contigo também ia ter esta conversa agradável. Ficava aqui mais uma hora, porque obviamente tínhamos muito que falar. Fica a porta aberta para um segundo take. Sim, quando quiseres. Gostei muito de ter aqui e espero que pelo menos permita levantar aqui alguma reflexão e não sendo grande novidade, o que nós estamos aqui a dizer é mais um reforço, mais uma mensagem, e acho que isso aí é também o nosso papel, e partilhem connosco também as vossas ideias e as vossas histórias, estamos cá para isso. Obrigado. Obrigado. Até breve.